Pronto. Bom, então boa noite, né, a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso terceiro encontro do Maremoto. Nessa última semana, né, por causa do feriado, acabou que a gente não se encontrou e não acumulamos 2 módulos para a gente conversar hoje. Bom, o módulo que eu acho que é fundamental, né, para o nosso curso, que é o módulo que define os princípios da cultura oceânica, define o que é, né, e quais são os princípios que regem, fala um pouquinho do histórico, né, da cultura oceânica, como que surgiu esse movimento, né? Quando a gente fala de cultura oceânica, a gente está falando de um grande movimento que aqui no Brasil foi feita, né, uma escolha, adotou-se esse termo cultura oceânica, mas que em outros países o termo é outro, né? Então a gente tem alfabetização oceânica, letramento oceânico, literacia oceânica, e aqui no Brasil optou-se por esse termo cultura oceânica, que abrange a ideia de todos esses outros termos também, né? De alfabetização, letramento, literacia, que é um termo mais usado em Portugal, né? E o termo que antigamente era usado aqui no Brasil, que é o termo mentalidade marítima, que foi proposto pela Marinha do Brasil em 1997. Então, cultura oceânica também abrange essa ideia da mentalidade marítima. Então, só para, né, quando vocês se deparam, de repente, com algum texto que usa, né, esses outros termos, para vocês saberem que, na verdade, os textos estão falando basicamente no mesmo movimento, né? Apesar dos termos cultura, alfabetização não serem a mesma coisa, né? Mas que esse movimento, então, é o mesmo nos diferentes países, tá? Bom, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, né? Se vocês têm aí alguma dúvida sobre os princípios. São 7 princípios, né? Como vocês viram, e na verdade, a partir do próximo módulo, vocês vão começar a ver cada um dos princípios individualmente, né? Então a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais no que cada princípio aborda. Então, a gente tem alguns princípios que são mais voltados para as questões físicas do oceano, questões químicas, as questões geológicas, né, do oceano, que são os princípios 1 e 2. E depois a gente vai ter outros princípios que vão trabalhar a questão da influência do oceano no clima do planeta, a importância do oceano para a atmosfera, né, e a evolução da vida no planeta, a diversidade de vida no planeta, né, que é o princípio 5, e os 2 últimos, né, o 6 e o 7, que falam das relações do oceano com a humanidade, né? Então, o quanto nós somos dependentes do oceano e influenciamos também o oceano, e o quanto ainda nós temos por descobrir, né, e aprender sobre o oceano, né? Então, são os 2 últimos princípios. Então, gostaria de ouvir primeiro de vocês algum comentário. Eu vi algumas dúvidas bem interessantes nos fóruns, né, Ju, essa semana, uma bem importante, na verdade, né, que foi a colocação sobre a diferença do termo cultura oceânica em relação ao termo ciência, né, oceânica, porque a gente falou no módulo 2 sobre a década da ciência oceânica, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, a ONU propôs essa década, mas dentro da década existem alguns desafios, né, que foram propostos, e grande parte desses desafios tem a ver com a compreensão por diferentes setores da sociedade sobre as questões oceânicas. E aí vem a ideia de cultura oceânica. Então, a ONU está valorizando a produção de conhecimento científico, né, sobre o oceano, mas também a questão da valorização da comunicação, né, dos assuntos oceânicos para a população e da compreensão pela população de como que nós
todos, independentemente de sermos cientistas ou não, né? Como nós todos influenciamos o oceano e somos influenciados pelo oceano. Então, essa ideia de cultura oceânica é justamente isso, esse movimento para que diferentes setores da sociedade compreendam a influência, né, do oceano sobre nossas vidas e a influência das nossas vidas sobre o oceano, mas não só isso, que a partir desse conhecimento nós sejamos capazes de, né, tomar decisões quando alguma decisão que a gente tem que tomar envolva essas questões oceânicas, e também que a gente possa comunicar, falar com outras pessoas sobre esse assunto, né, e, enfim, argumentar, né, embasado cientificamente, sobre essas questões, né, que envolvem aí mudanças climáticas, a vida na Terra, a economia azul, enfim, né, todos os assuntos aí que tem a ver com o oceano. Bruna, você levantou a mão, diga, vamos lá, começar o bate-papo. Natália, sobre esse assunto, né, eu me peguei refletindo bastante nesse último módulo, porque até quando a gente foi fazer a inscrição para o curso de extensão, a gente teve que responder algumas perguntas, né? E em uma delas, eu acho que tinha alguma coisa relacionada a qual a sua relação com o oceano, quando você pensa no oceano, o que você, né, o que vem na sua mente. E sempre o que me vem à mente, também com as pessoas com quem eu converso, é quando eu vou nas férias, lazer, né? Essa parte do lazer. Então, assim, eu até marquei aqui que eu gostei muito de um dos textos do módulo que fala sobre isso que você acabou de abordar, né, da importância também do oceano para o clima, mas também para os recursos minerais. E é legal também pensar que não sei se foi na última aula ou na penúltima aula, que a gente que comentou também sobre os cosméticos, sobre, e assim, é engraçado que quando a gente conversa sobre isso, pelo menos eu não lembro dessas coisas, porque eu não sei porque não é que eu não tenho um contato, ou porque a gente está começando a comentar melhor sobre isso aqui, né, e aprender melhor sobre o tema, e também que o transporte por via marítima 95% do comércio exterior acontece nele. Então, assim, é bizarro o tamanho da importância, né, que o oceano tem. E também que 91% do petróleo são extraídos do mar. Então, não é só, né, férias e tal. Então, tem a importância do clima, tem a importância do transporte, tem a importância dos recursos minerais. Então, foi bem legal. Legal, Bruno. É uma coisa assim, tão enorme, né, que realmente a gente não tem a noção, né, disso, porque normalmente a gente tem um contato com a área costeira, né, que é um nada, né, do oceano, é muito pouco, né, e mesmo assim já tem uma importância muito grande, que é em relação também à economia, né, tem a maior parte da população mundial vive próximo, né, às áreas costeiras, então a gente tem, né, comércio, pesca também, né, a pesca tradicional em áreas costeiras, movimento de turismo, então você tem uma questão econômica de áreas costeiras e a questão do oceano como fonte de inspiração e lazer, né, que é importante e que está contemplado nos princípios, mas é isso que você falou, né, tem muitas outras coisas que normalmente a gente não se dá conta, então essa questão da prospecção de novos princípios ativos para medicamentos, por exemplo, né? É uma área muito importante da ciência para quem trabalha com oceanografia biológica, né? De prospectar produtos, né? Dos organismos marinhos ou do ambiente marinho, que muita gente desconhece. Então, eu sempre puxo a sardinha para as algas marinhas, né? Porque eu trabalhei muito tempo com elas e, de fato, pouquíssimas pessoas conhecem, né, as algas marinhas. E isso que você falou, né, do lazer e a questão de alimentação, a gente sabe que a gente tira, né, pescado do oceano, se alimenta, né, de muitos seres vindos do oceano. E foi feita uma pesquisa pela pessoal da Sembra, né, tem até uma publicação deles, que mostra que a maioria da população brasileira tem essa relação mesmo, né? Quando cita a importância do oceano, geralmente é isso, é lazer e alimentação, né? Ou também a questão do lixo, né? Da Isso, e o poluição. impacto, exato. E o impacto, Isso é muito interessante, né? E muita gente no Brasil que também nunca foi até o mar, né? Então não tem esse contato com o mar. Então é muito interessante isso dessas. A gente fez
há um tempo atrás um evento que chamava As Conexões Sutis que a gente tem com o oceano, que muitas vezes a gente não percebe por serem, não são palpáveis, né? Então, essa questão climática, por exemplo, ela é bem interessante, porque é uma relação sutil, né? Você está distante do oceano, mas o que está acontecendo no continente, no oceano, podem influenciar fortemente sua vida no futuro, né, em relação às mudanças climáticas. Então, é uma coisa que a gente não enxerga, né? Assim, né, não é palpável. Então, muitas pessoas não vão pensar nisso, né, quando você pergunta sobre o oceano. Então, eu espero que aqui, depois do curso, né, que essas questões que são sutis já não sejam mais tão sutis assim, né? Mesmo as questões da poluição, né? Porque você tem uma poluição que é ali na praia, né? Do lixo, plástico principalmente, né? Resíduos sólidos, e do esgoto, né? Que sai das cidades costeiras que não tem tratamento e cai direto no mar, né? Então, a gente vê, né? Enxerga aquilo. Mas também a gente tem essa questão, né, da poluição que é, né, das áreas continentais e que chega até o oceano. E também não é uma relação que a gente faz assim, não é trivial, né, para quem mora nas cidades, principalmente as cidades mais distantes das áreas costeiras, né? Então, acho que tudo isso é bem interessante. Legal, Bruna, que você está começando aí já a construir, né, uma outra visão, que é uma missão desse movimento da cultura oceânica, né, que as pessoas compreendam o oceano de uma maneira mais ampla. Se a gente for pensar, você falou da questão do transporte, mas a gente também tem uma conexão entre continentes. Agora a gente fala muito de 5G, né? Tem a internet de alta velocidade, não sei o quê. Grande parte das conexões de internet no mundo são por cabos enormes, fibras óticas enormes, submarinas, né? É tudo uma conexão de cabos no fundo do oceano, que a gente nem dá conta do quão complexo é. Acho que até depois, num dos módulos, vai ter um vídeo que a gente coloca sobre isso, mas se não tiver, depois eu acho para você, porque assim, eu mesma não sabia como era grandioso, assim, é muito gigantesco, assim, né? Os equipamentos que o pessoal usa para fazer essas conexões de cabos no fundo do oceano, né? Então, você pensando em 1.000 metros de profundidade, né? 3.000 metros de profundidade, são coisas assim fantásticas. Então, se vocês quiserem, já dando spoiler, né, de coisas lá para frente, mas buscar mapas de cabos submarinos, vocês vão ver que é uma rede assim, muito grande, né? Absurdo. Cris levantou a mão. Cris, diga. Acho que você está sem o microfone. Desculpa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu queria dizer que esse módulo em especial, você sabe que tem uma turma aqui que é professora, né? E mais, assim, especificamente de Valinhos aqui. E, então, eu acho, assim, para mim, me chamou bem a atenção esse módulo, porque trouxe bem essa questão do oceano voltado mais para as questões escolares, né? Então, ela fala da BNCC e tudo. E eu li algumas coisas referentes a isso aqui, e queria que você comentasse, porque uma curiosidade minha que ficou é o seguinte, nas cidades litorâneas, essa questão é mais abordada nas escolas, existe assim, pelo que você vê, conhece, as escolas de cidades litorâneas, você vê mais projetos acontecendo nas escolas envolvendo essas questões do que no interior? Porque nós aqui em Valinhos, né, interior de São Paulo, eu não vi, eu estou há bastante tempo na educação, né, e eu tenho visto agora chegar essas questões para a gente abordar. Sempre temos projetos envolvendo o clima, meio ambiente, mas especificamente oceano, a gente não tinha, né? E eu queria saber se isso já acontece há mais tempo nesses locais, ou se realmente o movimento está indo para todas as direções. Eu vi que tem um texto nesse módulo, eu não me lembro o nome da autora, acho que Patrícia, alguma coisa, que ela fala que ela analisou até a BNCC, buscando a palavra oceano em todo o documento, e ela encontra
pouquíssimas vezes essa palavra no documento, o que demonstra assim que realmente nem na BNCC aparece muito. E aí a Josane, que esteve com vocês, né, essa semana lá no Congresso, em Santos, ela falou para a gente que parece que há um estudo agora para colocar essas habilidades na BNCC, ou seja, vai mexer na Bíblia, né, da educação, para colocar essa questão lá. Né? Legal, Cris. Então, normalmente, né, as escolas litorâneas, por uma questão mesmo de contexto, né, no ensino contextualizado, acaba que, por, né, haver uma proximidade com as áreas de praia, Costão Rochoso, enfim, manguezais, esses temas acabam aparecendo com mais frequência nessas escolas do que em escolas, né, mais distantes do oceano. Mas, mesmo em escolas do ladinho da praia, eu já ouvi, né, relatos de professores dizendo que eles não trabalhavam as questões oceânicas, porque tem uma questão que é o currículo, né, que vem para as escolas, o currículo do município, do estado, enfim, que às vezes, né, são levados aí muito à risca, e aí a escola às vezes até não sai muito daquele currículo, né? Por outro lado, a gente tem, agora teve o evento, né, o Marina Week, em que a gente convidou dois municípios para falarem das suas experiências com a inclusão dos princípios da cultura oceânica como uma proposta, né, uma política pública, né? E aí a gente teve dois exemplos, o de Santos, que tem, né, toda a questão aí do diálogo com a Unifesp, enfim, né? Mas lá em Santos tem esse movimento. E Itanhaém, aqui em São Paulo, né? Que foram as duas que a gente convidou e que mostraram que já estão fazendo isso, né? Então, trabalhando formação de professores como uma política, né, do município, e aí inserindo temas relacionados aos princípios da cultura oceânica nas atividades da escola. Então, acho que isso é algo que vai depender muito, né, do município. Eu não conheço esse movimento acontecendo em outros lugares, não estou querendo dizer que não exista, tá? Mas eu não conheço. E agora, com a década do oceano, acho que isso está, né, aparecendo mais. Eu acho que foi o artigo da Carmen, talvez, que você tenha lido, da Carmen Pazotto e da orientadora dela, Michele, que elas fizeram uma análise, né, da ocorrência dos termos oceano e outros, mar, enfim, né, outros na BNCC. E viram que não tem quase nada. Mas, na verdade, a BNCC, se a gente for procurar temas específicos ali dentro, a gente não vai achar, né? Porque são diretrizes bem amplas e gerais. E a ideia, na verdade, é que as escolas trabalhem, né, nos seus currículos os temas mais específicos, né? Algumas questões, como o oceano, que são e mudanças climáticas, que são questões que são transversais a qualquer currículo, né? Então, acho que a gente deve, de fato, né, ter esse movimento para que apareçam nas diretrizes, né? Porque é uma coisa que é importante que todas as escolas trabalhem, né? Mas, assim, é um padrão, normalmente, que as diretrizes curriculares nacionais sejam mais genéricas, né, nessas questões, e isso apareça com mais detalhes no currículo dos municípios, né, estado, município, e principalmente nos PPPs, né? Então, que as escolas trabalhem aí dentro dos PPPs e uma ênfase, né, para esses assuntos. Mas, enfim, espero que esse movimento ocorra, né, para que a BNCC inclua mais esses termos que são tão importantes. Então, biodiversidade, mudanças climáticas, oceano, né? Enfim, tudo tem que estar ali dentro mesmo. E aí, esse trabalho essa tabela que a gente apresenta para vocês nesse módulo 4, foi justamente pelo fato de que a gente percebeu, então eu, Juliana, o Marcelo Motocani, que a gente ainda vai convidar para um dia vir aqui nos nossos encontros para conversar com vocês, né? A Elisa e a Luciana lá do IO, a gente sentiu a necessidade de evidenciar
que lá na BNCC, apesar de não estar explícito, a gente pode fazer essa conexão, né, das competências e das habilidades com os princípios da cultura oceânica. Então, a gente fez um exercício de encontrar essas conexões, mesmo que as palavras não estejam explícitas, né? E mesmo que as habilidades e competências também não estejam explícitas nos princípios, né? Porque os princípios, eles trabalham conteúdos conceituais sobre o oceano, né? Então, a gente fez esse exercício que demorou bastante tempo, né, Gil? Foram vários e vários encontros, conversas. A gente fez isso só para a área de ciências da natureza, só para o ensino médio, porque era a nossa, né, a gente tem mais expertise e mais proximidade com esse nível de ensino do que com outras áreas e outros níveis, né, pela nossa própria formação. Mas eu acho que é super importante que esse trabalho seja feito para as outras áreas, né, e para os outros níveis de ensino na BNCC. Eu até ia agradecer, acho que foi o Adilson, que deu uma sugestão, né, de inclusão de uma conexão, né, que ele encontrou, né, Gil? Então, ótimo, porque a gente falou, né, a gente não estava nunca acabando essa tabela, né? A gente ficou nessa tabela por mais de ano, né? Trabalhando nela, conversando, revendo, acrescentando coisa, tirando coisa, mexendo. E é lógico que a gente sabe que ela não é um produto final, né? Que a gente está ali aberto, claro, a melhorá-la, né? Com as experiências aí de vocês e sugestões. Mas mais do que isso, a gente gostaria se, né, de repente, um grupo de professores quiser se debruçar e fazer esse trabalho com outras, né, áreas de conhecimento e outros níveis de ensino, isso seria fantástico, né? Até para subsidiar esse movimento, né, Cris, que você mencionou, de trazer os princípios da cultura oceânica mais, né, presentes, torná-los mais presentes na BNCC, né? Então, a gente viu poucas células ali na nossa tabela que a gente não conseguiu achar, assim, né, nada, não conseguiu colocar nada. Então, na maioria das células da tabela, vocês podem ver que tem algum conteúdo ali colocado, né, para subsidiar a ação dos professores, né? Tá, eu queria trabalhar essa competência, eu gostaria de trabalhar esse princípio, então, né, posso, de repente, unir as duas coisas e usar essa tabela aí de inspiração, né? Então, espero que ela inspire vocês aí a produzir, né, outras tabelas também, ou usar essa tabela para produzir atividades, né? Esse curso, na verdade, de formação continuada, ele também veio nesse sentido, porque a gente percebe que tem muitas escolas que querem fazer isso, né? Querem trazer a cultura oceânica, mas falta mesmo a formação dos professores para poderem pensar em atividades, né? Então, de ter elementos aí para poder produzir atividades ou até usar atividades que já existam, né? E que é difícil de achar, enfim. Então, acho que o curso aqui vem com esse objetivo mesmo, né? De que vocês, no final, pensem em propostas para as escolas de vocês e que isso fique depois disponível para outras, né? Então, na última edição do curso, então, quem é de Valinhos e conhece pessoal que já fez outro curso, né? Enfim, outras pessoas também que conhecem pessoal que já fez outro curso, a gente está trabalhando na produção de um e-book com, né, sequências didáticas para auxiliar outras escolas, outros professores, né? E eu quero que aqui vocês também produzam e que a gente possa também disponibilizar isso para outras pessoas, né? Para inspirar aí outras escolas. Legal. Marcelo levantou a mão. Marcelo, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Só complementando aqui um pouquinho a colocação da Cris, né? Foi muito pertinente a questão das escolas mais próximas ao litoral acabarem se envolvendo mais com essa questão didática. Só para contar uma experiência minha deste ano na minha escola. Todo ano, antes do início das aulas, é colocado para votação entre os professores de qual será o tema nós temos um projeto do meio ambiente que culmina no final do ano. É trabalhado durante o ano todo algum tema com atividades pedagógicas, filmes, e no final é apresentado para a comunidade o que as crianças elaboraram,
a que conclusões eles chegaram, entrevistas que eles fazem sobre o assunto da comunidade. E no começo do ano, eu incluí como tema que nós discutíssemos a questão da nossa influência sobre a poluição nos oceanos. Foi a maior polêmica, porque como nós estamos muito distante do litoral, eles não enxergam. Eu não estou falando da comunidade toda, não. Estou falando dos meus colegas de trabalho. Eles achavam que não tinha muita importância nós focarmos nisso. E quando eu questionei, falei assim, gente, nós estamos diretamente ligados a tudo, é tudo uma rede, né? Então, nós estamos... Eles falam assim, Marcelo, mas olha para você ver, a BNCC quase não fala disso. E quando vocês apresentaram a tabela de vocês, nessa semana, que eu falei assim, gente, tá aí a minha arma para eu poder defender o tema novamente para o próximo ano. Mandei para as minhas supervisoras, tanto do período da manhã, que é Ensino Fundamental 2, e a minha supervisora do período da tarde, que é Ensino Fundamental 1. Elas falaram, nossa, Marcela, a gente nunca tinha... Quer dizer, ninguém vai a fundo no documento como vocês foram. E eu tenho certeza que o ano que vem, porque o único voto que eu tive para o tema que eu coloquei foi do Wilson Rossetti, que fez o curso com vocês, né, na outra turma. Era só para incrementar, professor. Excelente, Marcelo. Eu acho que é isso mesmo, não é assim, não é um desmerecimento para as pessoas, as pessoas nunca aprenderam, né? Assim, não tem essa percepção dessas conexões sutis, né? Então, acho que é isso que é chave, assim, nesse processo de fomentar a cultura oceânica, né? De trabalhar essa percepção das conexões que são sutis. Você pode estar a 1.000 quilômetros de distância do oceano, que quando a gente fala de poluição atmosférica, né? Então, não é nem só a poluição aquática, né? Está falando de poluição atmosférica e mudanças climáticas, isso tem a ver lá com o oceano, né? Professora, o tema escolhido, desculpa cortar, o tema escolhido é um tema de algo distante da gente, mas que a mídia trata muito. Eles escolheram o desmatamento na Amazônia. Os motivos. Então, quer dizer que é algo que está ali na mídia. E a questão oceânica não está. A poluição dos oceanos... É verdade. Assim, é raro você ver algo que eles coloquem como alarmante, que é raro. É verdade. Eu acho que isso tem um papel crucial também, né? O quanto esse tema vem sendo divulgado. E por isso a década do oceano, ela veio também com esse propósito, né? De chamar a atenção das mídias de massa, né? Dos comunicadores para, né? Que as pessoas comecem a enxergar isso como um problema também, né? Então, a Amazônia é super importante, falar de biodiversidade no mundo é super importante, mas tudo isso está conectado também com o oceano, né? Que é super importante também, né? Então, assim, não é um tema menos ou mais do que outro. Não é a ideia aqui também, agora eu só vou falar de oceano na minha sala de aula, né? Não é isso, mas são temas urgentes, né? Então, a gente está falando aí de acidificação oceânica, talvez muitos aqui nunca tenham ouvido, né, falar no processo de acidificação oceânica e como que isso tem a ver com poluição atmosférica, então vamos chamar a atenção para isso. Foge do tema que normalmente se fala em sala de aula? Não foge, né? Então eu costumo, na minha disciplina do primeiro ano, né, da graduação, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, de trazer uma visão um pouquinho diferenciada, né, dessa abordagem que normalmente a gente usa, né, das coisas muito estanques e isoladas, né, então de tentar mostrar essas conexões, né, a gente fala dessas sutilezas, né, então, o ciclo do carbono tem a ver com o oceano, né, as correntes oceânicas têm a ver, né, com a temperatura do planeta, né, então, de mostrar essas conexões. E eu acho que isso é chave, né? Essas competências e habilidades, né? De trazer um pensamento sistêmico é mais importante, de repente, do que decorar lá, né? A fórmula da fotossíntese, né? Entender a importância, né, desse processo, né? Talvez seja mais importante do que decorar uma fórmula, entender a importância desse processo para a existência da nossa espécie, né? Então, assim, o que enfatizar, né? Porque é muito conteúdo, né, gente? Eu, assim, até admiro muito os professores da escola básica,
porque assim, cada ano vem uma enxurrada de novas coisas, né, para serem trabalhadas. Então, assim, é muita coisa, aumenta a quantidade de dias letivos e parece que não dá tempo de fazer nada, né? Assim, é muito rápido, né? O ano. Então, assim, o que é chave, o que é fundamental? Eu discuto muito isso quando a gente fala de ensino de biodiversidade, né? É saber os tipos de forma de folha ou, né, ou saber o que é um processo evolutivo, né? Então, assim, a filosofia da biologia... Então... Natália? Cortou o vídeo. Acho que caiu a internet dela. Caiu. Daqui a pouco ela volta. Mas é isso mesmo, gente. Vou contar para vocês a experiência que eu estou tendo com meus alunos agora, que eles estão conseguindo perceber a relação das algas com a formação das nuvens. Vocês sabiam disso também? Já ouviram falar sobre isso? E eles estão assim maravilhados, porque eles nunca pensaram nessa relação, né? Que de uma substância que é produzida pelas microalgas que estão no oceano é a grande, né? Então, essa substância é a grande responsável pela formação das nuvens, né? Então, tá aí uma importância que eles nunca tinham parado para pensar, nunca tinham ouvido falar, né? A maioria nunca tinha ouvido falar sobre isso, e é algo incrível, né? Então, são curiosidades como essas, né? Que despertam o interesse deles aprenderem e despertam o interesse da direção da escola, né, de nos auxiliar nesse processo, que muitas vezes você está empenhado em fazer alguma coisa, de inserir na escola, né, algo sobre o tema, mas você é barrado, né, como o Marcelo comentou aí, né, você é voto vencido, né, então acho que cabe a gente mostrar essa importância, né, é um trabalho de formiguinha, né, não tem jeito, mas acho que aos poucos a gente vai alcançando aí a nossa meta. Natália, voltou? Então vai. Não, tranquilo, obrigada aí, Ju. Bom, o Marcelo e a Bruna. A Bruna tinha levantado a mão. Fala aí, Bruna. Não, Natália, eu queria complementar também essa discussão de que um dos textos colocou que a marinheira Tosca Ballerini, ela disse assim, né, que uma condição necessária para querer proteger algo é conhecê-lo e amá-lo. Então, isso me tocou muito, porque eu fiquei bem feliz de estar aqui, porque esse curso também pertence a toda essa movimentação de que está tendo, né, para o aumento aí do conhecimento das pessoas do oceano, da cultura oceânica. Então, é isso, né, assim, legal. Que para urgir toda essa propagação, a gente tem que começar de alguma forma. Excelente, Bruna. Essa é a máxima da educação ambiental, né? A questão de conhecer para conservar, né? E isso foi o que inspirou o movimento de cultura oceânica lá nos Estados Unidos, né? Os professores eram professores, né, que perceberam que os temas oceânicos eram desconhecidos dos seus alunos, e aí começou-se esse movimento, uma parceria desses professores com cientistas, né, oceanógrafos, biólogos, enfim, pessoas que trabalhavam com o oceano, para ver como que esses assuntos poderiam ser adaptados, né, para um contexto escolar. Porque é isso que você disse, né? Eles viam essa necessidade, como que alguém vai pensar em conservar o oceano, em tomar decisões relacionadas ao oceano, quando for lá um político, um tomador de decisão, se não compreende a complexidade desse sistema, né? E aí que surgiu lá no início dos anos 2000 esse movimento da cultura oceânica e a escrita dos 7 princípios, né? Então, acho que é isso aí mesmo, Bruno. Esse movimento agora a gente, né, tá adaptando para a nossa realidade e nessa mesma linha, né? Se os nossos estudantes não compreenderem, dificilmente, né? Tem trabalhos, né, que mostram essa relação, né, entre... Não precisa ser um expert no assunto, né? Você ter noções básicas sobre o assunto para você poder falar sobre isso, tomar decisões sobre isso, demandar, né, soluções para algum problema, né? Enfim, então acho que
que é um começo, né? Então começa por aqui, né? Pelos educadores, de levar isso para a criançada, né? Tem que chegar por vocês, são a linha de frente, eu acho, desse movimento, né? Porque acho que a intenção da ONU ao criar a década do oceano foi justamente essa, né? De formar essa nova geração aí com uma outra mentalidade, né? Porque a geração atual acho que já não, talvez não tenha tanto tempo assim, né? Mas enfim, a ideia não é só trabalhar crianças, né? Na década do oceano ela visa todos os setores da sociedade, na verdade, né? Mas eu acho que aqui a gente tem uma missão que é muito importante, é trabalhar a criançada, né? E o que me despertou interesse também, Natália, curiosidade, né? Foi o projeto Escola Azul, que eu também vi que a Josane publicou no Instagram uma foto das escolas onde vocês estavam na conferência. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu li tudo, o site bonitinho, mas assim, o que faz, né, essa escola se tornar uma escola azul? Então, esse movimento de escola azul, ele começou lá em Portugal, né? Que também é um país que tem o movimento da cultura oceânica bem forte, né? Então, um plano lá de governo, né? Eles têm as escolas que trabalham questões oceânicas, né? Elas e promovem trabalhos com questões oceânicas e ações, elas recebem esse selo, né, de escola azul lá do governo. Aqui no Brasil, o pessoal do Maré de Ciência trouxe essa ideia para cá, né, e anualmente eles conferem o selo de escola azul para algumas escolas, né, da mesma forma, né, escolas que promovem ações relacionadas à conservação oceânica, que trabalham os princípios da cultura oceânica, né? Então elas recebem esse selo, se inscrevem, né? Mostram lá o seu trabalho e aí recebem o selo de escola azul. É um termo que vem, né, dessa tradição, né, de que tudo que é relacionado ao oceano, a gente coloca, né, o adjetivo azul. Então, é a Amazônia azul, é a economia azul, né? Então, veio dessa tradição, né, de usar né, a cor aí para mostrar as questões relacionadas ao oceano, né, que a gente está falando sobre o oceano. Então, é isso. Assim, então, se as escolas de vocês, né, quiserem ser escola azul, tem que ficar de olho lá nas chamadas do pessoal do Maré de Ciência, né? Que frequentemente promovem, né, os eventos, tem a Olimpíada do Oceano e esse selo, né, para ganhar o selo de escola azul. E também tem as escolas que recebem o selo de escola antártica, né, o selo antártico, que são as escolas que trabalham as questões antárticas. São escolas também azuis, né, mas que trabalham as questões antárticas. Então é isso, assim, né? Se vocês tiverem interesse em né, colocar a escola de vocês aí dentro dessa jogada aí das escolas azuis, é bem legal, porque também tem eventos, né, que as escolas compartilham as suas experiências, então é bem interessante e vale a pena. Então, o pessoal lá do Maré de Ciência que normalmente faz isso, tá? Obrigada. Imagina. Muito bem, que mais, gente? A Cris está aqui perguntando sobre as algas na formação das nuvens. Ju, quer comentar sobre isso? Que eu falei que eu comentei com os alunos esses dias, né? Eu vou colocar aqui, é que eu tenho um PDF, é PDF, não é um site. Se eu não conseguir enviar por aqui, depois eu coloco lá no fórum. Lá no Moodle. Tá? No Moodle, para quem quiser saber mais sobre o assunto, é interessantíssimo, é demais, tá bom? Muito bom. Lembrando aqui teve o evento lá do Diálogos, né, da Cultura Oceânica em Santos na semana passada, e a gente apresentou lá a carta pelo oceano, né, aos educadores brasileiros. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês o link para a carta. Então, foi lá do Marinauí que o pessoal que participou, né, do dia do seminário sobre cultura oceânica nas escolas,
inspirou a gente a produzir uma carta, né, contendo os principais pontos que foram trabalhados naquele dia do seminário. Então, são visões dos professores, né, diretoria de escola, professores e coordenadores de projetos em ONGs, né, que participaram desse dia. E a gente, a partir da fala dessas pessoas, foi levantando pontos que seriam oportunidades para a inserção da cultura oceânica nas escolas e barreiras ou desafios, né? E a partir disso a gente elaborou uma carta. Então eu apresentei essa carta lá no evento em Santos e essa semana eu vou colocar no Moodle para vocês o link dessa carta que foi produzida para que vocês possam colaborar com a elaboração dessa carta, que depois a gente vai divulgar para as pessoas assinarem. Então ele está num processo de ainda está num processo de elaboração, né? Então ainda dá tempo de sugerir coisas para serem acrescentadas ou modificadas na carta, né? Porque ela foi baseada ali nos discursos de quem estava ali no evento, tá? Então essa semana eu vou colocar isso lá no Moodle também. Essa semana ou a próxima, tá, gente? Estou meio lenta aqui, mas essa semana ou a próxima eu coloco lá no Moodle para vocês colaborarem também. Muito bem. E mais? Tem gente já perguntando sobre a atividade final, né? Como é que vai funcionar, como é que vai ser. Mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo direitinho quando chegar a hora. Calma, tenham calma. Calma, mas já estamos chegando lá, né? Porque no módulo que abriu esta semana, que já é o módulo do princípio 1, a gente já vai ter um exemplo de atividade educativa, e aí os grupos já vão ter que escolher um tema, né? Então a gente vai construir a atividade educativa em partes, né? Então o grupo vai escolher um tema. Eu sugiro então que vocês olhem com carinho a tabela da BNCC lá para de repente se inspirar e ter temas, porque normalmente o que vem à cabeça de quem está na escola é o princípio 6, que é o princípio que fala da questão da poluição, do lixo, das influências, né, antrópicas aí no mar. Então, queria que, na verdade, é um pedido, né, Gil? Porque esse é o que mais aparece, né? É muito instintivo que apareça esse tema do lixo no mar. E a gente queria, na verdade, que vocês tentassem fugir um pouquinho aí desse tema para se desafiarem a trabalhar outras questões que são tão interessantes quanto o tema do lixo, mas que normalmente a gente não encontra atividades educativas com esses outros temas, né? Principalmente do princípio 4, né, Ju? E o princípio 2. Esses dois princípios é bem difícil de achar atividade educativa com eles, porque são princípios que falam, o 2 fala das questões geológicas, né, sedimentares do oceano, e o princípio 4 fala da evolução, né, do início da vida no oceano e o acúmulo de oxigênio na atmosfera a partir das cianobactérias, né? Então, esses dois princípios, normalmente eles ficam meio de ladinho. Mas, enfim, os grupos são livres para escolher, tá? Mas aqui só já pedindo, de repente, aí para vocês pensarem com carinho em trabalharem outros princípios que não os 6, que a gente tem aí bastante atividade com esse princípio. Então, essa semana, a ideia a gente vai começar a apresentar para vocês alguns exemplos de atividades educativas com cada um, né, dos princípios. Então, essa semana tem aqui 2 atividades, se eu não me engano. Tem uma atividade e um texto educativo, que um voltado para crianças e outro uma proposta aí do Guia do Educador desenvolvido pela NASA e pelo pessoal da educação geográfica, né? Então, que é bem interessante. E aí a gente tem um modelinho que a gente segue nessas atividades. Elas seguem um padrão, né? De ter um tema, os objetivos de aprendizagem, né? Dessas atividades. E aí os
os materiais necessários e o desenvolvimento, né? Como que cada aula deve acontecer, né? Uma sugestão aí de como que as aulas devem acontecer e, no final, as estratégias de avaliação, né? Então, a gente vai dar esses exemplos toda semana, a gente pode comentar toda semana sobre essas atividades, e aí, com base nesse modelinho, vocês vão construindo também o de vocês, né? Do grupo de vocês. Então, para essa semana, a primeira coisa é escolher o tema. Só isso, tá, gente? Então, não precisam se apressar de já colocar uma atividade lá, porque isso aconteceu no último curso, o pessoal já queria fazer a atividade toda. Acho que vamos com calma, porque até, de repente, no meio do caminho, vocês podem mudar aí de ideia, né? Com base nas atividades que vocês forem vendo, né? Então, é isso. O tema é aquele coisa bem geral. Dentro lá do princípio da cultura oceânica, como que a gente sugere, né? Que para vocês estruturarem o tema. Pegarem lá o texto, né, dos princípios. Dentro dos princípios tem aqueles itens, né? Os essenciais de cada princípio. E aí, de repente, dentro desses itens, né, ali vocês conseguem encontrar um tema, né, uma coisa mais específica ali dentro do princípio, tá? Enfim, então, é isso para essa semana. O grupo é o grupo do Moodle, né, que vocês já estão em grupos lá no Moodle. Então, lembrem lá, como a gente explicou na primeira aula, né, de buscar lá na aba de participantes qual é o seu grupo e aí verificar quais são os integrantes do grupo de vocês. Então, essa atividade educativa final vai ser feita com base nesses grupos do Moodle, tá? E aí, a ideia é que vocês vão ter, além do questionário, né, uma atividade que é chamada de a tarefa, né, escolhendo o tema da atividade educativa final. Então, aí vocês submetem nessa tarefa o tema escolhido pelo grupo. Então, conversem entre vocês, né? Definam aí um consenso do grupo, né, para o tema. E aí, a partir daí, vocês vão trabalhar as outras partes da atividade, tá? Muito bem. Mais alguma dúvida? O Marcelo tinha colocado que ele não tinha conseguido baixar o kit, né? O texto do kit. Marcelo, você tá aí? Você conseguiu? É o seguinte, professor, daí você me mandou, na resposta, você me mandou outro link, e aí você conseguiu. Isso. Ah, então tá bom. Mas isso. E daí, através do link, eu consegui o material. Tá? Muito obrigado. Esqueci de agradecer lá, mas é porque a correria da vida... E daí, assim, eu vi que você tinha respondido porque o meu celular já me avisou que eu tinha recebido uma notificação no fórum, que eu pedi para ser notificado. Daí aquele negócio, tem naquela correria, você está lá, sobrou uns minutinhos ali, você já vai lá e clica nele e abre, sabe? A professora já respondeu. Eu cliquei e salvei, já baixei o material. Muito obrigado, professor. Tá, só para falar, Marcelo, que às vezes o que pode ter acontecido, porque isso pode se repetir nos próximos módulos, que a gente configurou os links para abrirem como pop-up. E aí talvez o seu navegador esteja com bloqueador de pop-up. E aí você vai ter dificuldade nos próximos links também, tá? Só para te avisar que pode ser isso. Legal me avisar, porque eu aproveitei no momento da escola, eu estava sem meu notebook, daí eu aproveitei pelo computador da escola, então pode ser que eu consegui lá e não consegui aqui. Isso, depois eu já vou fazer o teste para ver se eu consigo aqui dentro. Pronto, aí libera os pop-ups que você consegue abrir, porque a gente configurou dessa forma. Legal. Muito bem. Alguém mais? A gente não está fazendo aqui aula, né? Então, acho que esse formato bate-papo, acho que é muito mais rico, né? Que vocês trazem as ideias. Gostei de vocês terem colocado coisas no fórum, né? Esses últimos 2 módulos aí, porque, né, dá base para a gente trazer alguma coisa, né? Então, coloquem mais, né? Porque a gente também pesquisa, traz novos artigos ou busca informações, né? Então, fica mais dinâmico do que a gente vir aqui, né, da aula. Que não é a ideia, né? Não dá para dar aula, é muita coisa, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, né, da tabela
que ela sirva de inspiração e que vocês possam ajudar a gente a melhorá-la, né, Ju? A gente está aí aberto para isso. A gente está tentando publicar ainda, né, Ju, o trabalho relacionado a essa tabela. Então, ela é de livre acesso, né? Ela está publicada lá no Mendeley. Vocês podem compartilhar o link do Mendeley sem problema nenhum. Mas, enfim, em breve a gente espera publicar isso como um artigo para a gente também ter força para demandar, né, que esses temas sejam, de repente, incluídos aí em currículos, né, que a gente possa ajudar nesse movimento. A Ariane perguntou dos grupos de WhatsApp. Cada grupo está fazendo o seu esquema. Eu acho que alguns grupos já criaram, algum grupo acabou de criar aí, mas alguns grupos já tinham criado o WhatsApp para vocês se comunicarem mais rápido, tá? Então, é bom verificar com os integrantes do seu grupo, Ariane, que eu não sei qual que é. Muito bem. Imagina. Gente, acho que é isso por hoje. Não sei se alguém quer, né, Ju? Se quiserem comentar alguma coisa, estamos à disposição aí essa semana. Já coloquei lá no fórum, tá? O artigo sobre as algas e as nuvens, quem tiver interesse. E vários outros materiais na internet, viu, gente? Dá uma procuradinha que tem bastante coisa sobre o assunto. Já tá lá. Legal. Ótimo. Muito bem. E se vocês quiserem sugerir, eu vi que também foi colocado no fórum, né, uma sugestão lá de texto. Sugiram, coloquem, né, compartilhem, porque a gente colocou alguns materiais, né? Lembrando que todos esses materiais que a gente coloca são de acesso, né, aberto, para justamente vocês poderem compartilhar, né, com outras pessoas. Mas tragam também, porque a gente agradece. Tem alguns desse ano, né, do curso desse ano, que foram sugestões de, né, participantes da última edição do curso. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Então, já coloquei lá no material opcional, ou até no obrigatório, para vocês esse ano. Então, o curso vai melhorando com as sugestões de vocês. Fala aí, Marcelo. Eu não posso deixar eu ficar falando, viu, gente? É o seguinte, professoras, eu ontem, dando uma olhadinha na plataforma, eu vi que, eu falei assim, meu Deus, mas será que eu não realizei o questionário 1? Porque todos os outros questionários já tinham uma nota, uma avaliação. Daí eu voltei, falei assim, vou voltar nele para ver se eu... Daí eu entrei lá, eu fiz as 2 tentativas e está escrito revisão, é normal, né? Não é falha nenhuma minha ali não, por não ter feito, porque Não contou? ele não me apresenta uma, porque os outros já me apresentam uma nota, só o do quarto que ainda não. E ele não me apresenta nota nenhuma, ele só coloca lá a revisão. Tá. Eu vou dar uma olhada se é alguma coisa da configuração do questionário dele não ter liberado a nota. Mas Eu não legal, sei se isso está tá? acontecendo com os demais colegas, mas no meu não aparece nada. Tá bom, vou verificar se isso Obrigadão. O aconteceu. meu também não aparece. Então alguma configuração Graças a do Deus não questionário. sou só eu. Não, o meu também não. Apareceu só do primeiro módulo. Ufa. Ai, ai, ai. Gente, olha, mas não cuidado, que às vezes vocês fazem o questionário e não submetem o questionário, né? E aí ele fica num limbo que eu não consigo ver a nota nem vocês, né? Então vocês têm que finalizar o questionário, tá? Lembrem de fazer isso. Não, mas foi finalizado direitinho, sim. Tá. Ele só não aparece mesmo. A nota, tá? Então eu vou dar uma olhadinha se é uma coisa da configuração. Menos mal. Então tá bom. O pessoal de Valinhos caiu. Puxa, pane na internet, né? Mas ok, tá bom, Marcelo, pode deixar que a gente dá uma olhadinha lá, a Ariane também, tá? Muito bem, gente, então uma ótima semana, espero que o princípio 1 aí seja interessante, a gente vai ver semana que vem conversar sobre ele, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Tchau, gente. E, tiver dúvida, só escrever, tá bom? Por favor. Pode ser que a gente demore um pouquinho, mas a gente responde, pode deixar, tá? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada. Ju, obrigada pela resposta, viu?